Quem aqui tem interesse numa consulta com o médico Jesus? Levante a mão, vamos ver. Evidentemente que quando nós falamos no médico Jesus, nós associamos a ação de Jesus no plano das curas. E nos associamos à questão das nossas próprias doenças e enfermidades. Essa característica do médico Jesus é algo que está na sua prática. Se nós olharmos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 9, o evangelista narra que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então nós estamos falando não de algo que nós inventamos ou criamos. Jesus era alguém que se dedicava à cura. Jesus se compadecia das enfermidades e ele não apenas se limitava a ter compaixão, mas ele atuava, e nós temos inúmeros registros no Evangelho de curas espetaculares que Jesus realizou. Mas é importante nós observarmos como age esse médico Jesus. Ele não é apenas um curador. Porque no Evangelho aqui, no trecho que nós lemos, nós vemos que a ação de Jesus ela é uma ação conjugada. Ele não se limita a curar. Mateus narra que Jesus percorria as cidades, aldeias, ensinando, pregando e curando. Então, se nós, na nossa busca, na nossa consulta com o médico Jesus, nós precisamos pensar nesses três aspectos. Então não basta nós nos atermos ao Jesus que cura, porque esse Jesus todo mundo tem interesse. Mas esse Jesus que cura é também um Jesus que ensina. É um Jesus que é mestre. E a atividade de cura está interligada com esta pregação do Evangelho, do reino que Jesus falava. Geralmente nós nos interessamos pelo Jesus que cura. Se nós fizermos uma sessão de cura, olha, Jesus vai vir aqui hoje curar. E eu tenho certeza que ele veio. Eu creio que a cidade toda estaria aqui. Mas se nós dissermos, Jesus vem aqui hoje ensinar, eu não sei se a plateia seria tamanha. Não é verdade? Eu vejo assim em muitas atividades na casa espírita, né? Quando tem trabalho de cura, lota. Né? Trabalho de passe, lota. Mas os grupos já de estudos, de reflexão, não são tão assim procurados. Mas nós precisamos nos lembrar de algo que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Então o que cura é a verdade. O que cura não é o passe. O que cura não é a bênção do padre, do pastor. São métodos de apoio, de ajuda, sem dúvida. Mas a cura é a palavra. A cura é a consciência. A consciência que desperta, que acorda. Por isso que os grandes da humanidade sempre falaram, né, que a cura é um despertar.
Buda dizia isto, que o homem precisa despertar, que o homem precisa acordar. Que nós vivemos uma fase de sono. Nós estamos hipnotizados, geralmente pelas coisas materiais, não é isso? A gente, vamos ver, imaginar as mulheres, vê uma joia, elas não ficam hipnotizadas. Depois vê o preço, acorda da hipnose. O homem também vê um carro novo, ele fica... Então nós estamos muitas vezes hipnotizados, achando que a nossa vida, sobretudo que a nossa vida é isto, apenas isto, e que nós somos o corpo. A gente se confunde com o corpo, não é? A gente acha que é só isto. E tem gente que fala assim, eu tenho medo de espírito. Não é? Não vou no centro espírita porque eu tenho medo de espírito. E a pessoa esquece que ela é um espírito. Né? E às vezes a gente fala, o meu espírito. Como se houvesse uma dualidade entre o eu e um espírito. O meu, que de vez em quando aparece aqui. Não é? Então é o eu, o espírito, que está momentaneamente nesse corpo. E que um dia nós vamos deixar esse corpo. Não sei se já informaram os senhores, né? Eu sei que não será hoje, fiquem tranquilos, mas um dia nós vamos ter que deixar aqui, né? Mas nós vamos deixar apenas esse corpo, essa ferramenta aí, né? E muitas vezes a doença é um processo apenas do despertar. No nosso livro nós colocamos um pensamento de um dos maiores médicos da atualidade, norte-americano, Dr. Dean Ornish. Foi médico de muitos presidentes nos Estados Unidos, eleito uma das 50 maiores personalidades na América. E ele não é espírita, mas olha o que ele diz aqui. Não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. E a dor diz, ei, escute, preste atenção, você está fazendo alguma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira, a dor é informação. E é exatamente isso que a doutrina espírita nos esclarece. A dor não é um mecanismo de punição. A dor é uma informação que está nos chegando de que alguma coisa está errada, que nós estamos fazendo alguma coisa que não é boa para nós. E ela apenas quer trazer essa mensagem. Veja, dor é uma mensageira. A doença é uma mensageira. O que é que a nossa doença veio falar para nós? Vamos conversar com ela. Não agora, por favor. Depois você marca um encontro com ela. Mas ela veio trazer uma informação para nos acordar. Porque muitas vezes nós estamos agindo hipnotizados e não estamos prestando atenção. Por exemplo, uma febre. A gente não gosta de febre. Mas a febre é uma informação, não é isto? Se não tivéssemos essa informação, nós ficaríamos com um problema sério. Por exemplo, a dor de um ataque cardíaco. Se nós não sentíssemos essa dor, morreríamos todos. E outras tantas dores que nós temos. Por isso, quando nós vamos buscar a ajuda do médico Jesus, não vamos nos esquecer de que, ao lado da ação terapêutica, fluídica, energética dele, que é indiscutível,
ele sempre associa o processo de cura com o processo do acordar, do despertar, da análise interior, de a gente conhecer a verdade da nossa doença. Isso às vezes é doloroso, fazer esse mergulho interior. Muitas vezes a gente não quer conhecer o que tem aqui dentro, mas é absolutamente necessário. Para descobrir, às vezes, um problema no estômago, precisa fazer uma endoscopia, não é verdade? Então, esse processo do autoconhecimento é um processo endoscópico, de descobrir como está a nossa alma. E devemos fazer isso sem medo, sem culpa. Um processo de amor. Amor por mim. Por que eu estou doente? Se estou doente, e aqui uma nova informação do Dr. Deepak Chopra, outro médico indiano, radicado nos Estados Unidos, um grande médico que tem feito a conexão, o estudo da conexão corpo e mente. E ele diz assim: viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Olha que coisa interessante, que informação que ele nos dá. Quando nós vivemos sem amor, vivemos sem algum valor espiritual como fraternidade, amor, tolerância, compaixão, amizade, nós criamos um estado de desequilíbrio. Por que desequilíbrio? Porque Deus nos fez, Deus nos criou. Se Deus é amor, como diz o evangelista João, nós somos o quê? Amor. Nós somos criaturas essencialmente amorosas. Se nós formos consultar o manual do fabricante, como é que eu funciono bem? Está lá, ame. Toda vez que a gente não ama, a gente está usando o equipamento de uma forma errada. E isso cria, segundo o Dr. Chopra, que é o médico, cria um estado de desequilíbrio. Eu estou numa frequência diferente. Eu estou sobrecarregando o meu corpo. Só que como as leis de Deus são sábias, elas mesmas procuram o quê? Corrigir o mal. E como é que a sabedoria divina corrige o mal para que a gente volte na configuração de fábrica? Ela nos dá informação. O aparelho começa a apresentar defeito, que são as doenças, cuja finalidade não é punitiva, é apenas o quê? Como diz o Dr. Chopra, as próprias células criam um mecanismo para corrigir o mal. Em última análise, diz ele, é isso que existe por trás do início da doença. É a sabedoria divina que está no corpo, ela mesma está tentando corrigir este mal. Muita gente talvez esteja pensando, mas eu não estou doente. Essa palestra deve estar desinteressante. Mas vamos pensar então nisto. Quem aqui está doente? Levante a mão, vamos ver. Não precisa contar a doença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, muito obrigado, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quanto nós somos aqui? Alguém teria ideia? Quanto nós somos ao todo aqui? As 200 pessoas ou não? Vamos ficar com 200. Então, das 200, nós temos 10%, 20 pessoas estão doentes. E 180 estão mentindo. E agora eu vou ter que provar, né? Senão...
vamos retomar o conceito de saúde. Saúde, um conceito da Organização Mundial da Saúde. Para se ter saúde, segundo o conceito oficial hoje, é preciso que a pessoa reúna a um só tempo 3 requisitos. 3 requisitos que o 180 aqui certamente tem. Então, o primeiro deles, para ter saúde, é preciso ter um completo bem-estar físico, diz a organização. Completo bem-estar físico. Completo. O completo não é inserção minha, está na definição. Então a pessoa acorda, ela não tem nenhum incômodo físico, ela levanta da cama sem nenhum guindaste para desentortar alguma coisa, né? Ela não tem problema de tendinite, ela não tem problema de enxaqueca, ela, de manhã até o fim do dia, ela não tem nenhum problema físico, nenhuma dor, nenhum incômodo. Eu acho que só por esse requisito, alguns dos 180 já foram embora. Mas vamos em frente, porque saúde, segundo a definição, não é só isso. Ao lado do completo bem-estar físico, é também completo bem-estar emocional. Completo. É aquela pessoa equilibrada. Não tem transtorno de humor. Não sofre depressão, melancolia, apatia, irritação. É aquela pessoa paciente, né? Não é aquela pessoa que tem mal-estar crônico, não tem distúrbios de ansiedade. Eu não sei se seria caridoso, mas eu vou fazer a pergunta outra vez. Quem aqui está doente? Levante a mão. Graças a Deus. Vocês vejam que a minha palestra é muito boa, né? 180 pessoas entraram aqui saudáveis, vão sair daqui doentes. É uma sessão de curas avessas. Mas muito bem, eu acho que o primeiro processo da cura, o primeiro passo da cura qual é? Saber que nós estamos doentes. Isso é uma glória. Né? Porque muitas vezes a gente nem se dá conta disso. A gente está tão perturbado que não consegue se ver, né? E eu ainda não falei do terceiro requisito, né? Que é um completo bem-estar social. Ou seja, nós sabermos aprender a conviver com os outros, a ter boas relações sociais, a cultivar amigos, a ter amigos. Se nós formos hoje numa consulta de um psiquiatra, ele provavelmente nos fará uma pergunta: o senhor tem amigos? E se a gente disser, não, tenho pouco, sou uma pessoa solitária, sou sozinha, as pessoas não gostam de mim, provavelmente ele já está fazendo a receitinha. Né? Porque ter amigos é um sinal de saúde mental. Cultivar amizades. Mesmo porque as pesquisas demonstram que as pessoas que têm amigos adoecem menos e, quando adoecem, se curam mais rapidamente. As pessoas que pertencem a grupos sociais, grupos religiosos, são pessoas que têm melhor aspecto da saúde, têm uma sobrevida melhor. As pessoas casadas, por exemplo, vivem mais do que os solteiros. Então, as estatísticas chegam, às vezes, a dizer que essa taxa de sobrevida é de, no mínimo, 5 anos. Então, se você quer mais 5 anos de vida, né? Case. Ou se o casamento não estiver bem,
né? Vale a pena, por mais 5 anos aqui. Né? Enfim. Então, quando nós vamos pensar em saúde, em recuperar a saúde, nós precisamos pensar nesses diversos níveis. Vamos imaginar que nós temos uma doença, por exemplo, que é muito comum em São Paulo, eu sei que em Florianópolis isso já foi superado. Mas, por exemplo, em São Paulo, muita gente tem gastrite. Então, como é que, geralmente, nós reagimos quando temos uma gastrite? Aí vamos ao médico, temos uma queixa, dor de estômago, azia, queimação, e o médico fala, olha, o senhor precisa mudar alguns hábitos, né? O que o senhor come? Eu como muito torresmo, né? Eu como muita pururuca, eu como... Né? Então, olha, você não pode comer mais isso, vai passar agora a comer chuchu, né? Uma coisa muito saborosa, né? Não sei se alguém gosta de chuchu aqui. A senhora gosta? Louvado seja Deus. A senhora também gosta? Muito bem. Então a senhora não tem gastrite. Né? Uma pessoa disse, um chuchu bem temperadinho, né? Mas é do tempero que você gosta, não é do chuchu, né? Mas tudo bem, então você vai fazer um chuchu, vai comer só alface, as coisinhas, né? Largue a pururuca, largue a caipirinha, largue isto, né? E coma chuchu, né? E eu vou te dar um remedinho que você vai tomar, que eu não vou falar o nome. Mas depois de 30 dias de chuchu e omeprazol, você teve uma boa melhora. Não melhora? Aí a gente pensa que está curado. E depois larga o chuchu, larga o omeprazol e a gastrite volta. Aí você vai ao médico, doutor, no começo deu uma melhorada, mas depois piorou. Aí o médico olha para você e fala assim, você é estressado? Sou, doutor. Você é nervoso? Sou muito nervoso, tenho uns problemas lá em casa que o senhor não sabe. Então, a sua gastrite é nervosa. E a gente fica tão feliz com esse diagnóstico, né, da gastrite nervosa. Chega em casa, liga para as amigas, olha, eu tenho gastrite nervosa. Ou seja, não me encha, por favor, que eu não posso passar nervoso. Não é? E aí o médico fala, volta para o chuchu, volta para o omeprazol. Eu vou te dar mais um remedinho, que eu não vou falar o nome, mas depois de 30 dias de chuchu, 30 dias de omeprazol e 30 dias de Lexotan, melhorou um pouquinho. É impressionante hoje como os médicos estão começando a adicionar remédios ansiolíticos para a cura de uma série de doenças que a princípio não se pensava qual a relação daquela doença com o estado emocional da pessoa. Por exemplo, fibromialgia. Muitos médicos hoje começam a tratar a fibromialgia com antidepressivos. Então, é um aspecto interessante. E aí a gente volta para o tratamento, chuchu, né, omeprazol e Lexotan. A gente fica bem, não fica? Fica. Melhora bem. Aí a gente acha que de fato agora curou. Aí largou tudo. E a gastrite volta pior, parece que ela volta assim mais louca ainda, né? E aí a gente percebe, né, essa nomenclatura, né, gastrite nervosa. Eu fico pensando como a gente se engana às vezes com esta definição. Vocês conhecem alguma gastrite nervosa? Já viram alguma gastrite correndo, surtando, brigando por aí em Santa Catarina? A pergunta é, quem é a nervosa? Quem é nervosa? É a gastrite? Não. É a dona da gastrite. É a mesma coisa, a pessoa diz assim, a minha pressão arterial é descontrolada. A pressão, né? Como se a pressão fosse uma entidade que de vez em quando incorpora na gente, né? E nos toma, e a gente fica assim.
quem é de fato descontrolado? Né? Não é a pressão, é o espírito, somos nós que muitas vezes, por uma série de fatores, nos descontrolamos. Aliás, descontrole é uma característica da nossa fase evolutiva. Nós falamos ontem, na palestra, que os espíritos dizem que nós aqui na Terra ainda somos espíritos parecidos com crianças dormindo no berçário. Então vamos imaginar crianças dormindo no berçário. Essa criança dormindo no berçário, nós lembramos duas características. Primeiro, essa criança naturalmente ela é egocêntrica. Porque para ela só existe o quê? Ela. Não é isso? A criança só existe ela. O pai fica fazendo micagem, ela sorri, o pai acha que ele a reconheceu, mas não. É instinto nervoso. E o pai fica todo feliz. Né? Então a criança só vê a ela e exige que seja tratada. Se a criança está com fome, o que ela faz? Chora. Depois de mamar, ela está com sono. Ela chora. Aí ela dorme. Aí ela se suja. Aí ela chora. E depois que trocou, ela está com fome. Ela chora. E depois ela está com sono. Ela chora. Vocês percebem que alguém assim, conhecem alguém assim? Percebe que muitas vezes nós vamos para a vida adulta e vamos com esse mecanismo da infância ainda. Quando alguma coisa não dá certo para nós, chora. Quando a vida diz um não para nós, chora. Então muitas vezes a cura pressupõe uma maturidade, um crescimento, né, do espírito. E essa criança, ela também é descontrolada. Ela não tem controle sobre os seus mecanismos fisiológicos, o que é natural. Mas veja como muitas vezes nós também vamos para a vida adulta descontrolados. Vejamos que os remédios que nós costumamos tomar hoje em dia, percebo se não são remédios para controle. Me ajudem. Remédio para controlar pressão. Dos mais vendidos no mundo, não é? Remédio para controlar diabetes. Remédio para controlar colesterol. Remédio para controlar ansiedade. Isso quer dizer que nós somos... Me perdoe. Não fui eu que falei, vocês que falaram. Não é isso? Descontrolados. Não por outra razão, o Espírito Emmanuel falou por Chico Xavier que o planeta Terra se assemelha a um hospital e uma escola. É escola, sim, mas é também hospital. Então nós estamos todos aqui na Terra internados. Estamos em tratamento para buscar equilíbrio. O problema é que nós achamos que os outros é que são doentes, né? Então nós estamos aqui internados e muitas vezes, né, estamos na ala da psiquiatria, não é? Por isso que as doenças emocionais hoje estão explodindo cada vez mais. Os consultórios psicológicos estão cada vez mais cheios, né? Os ansiolíticos e os antidepressivos são remédios vendidos no mundo todo. Nos Estados Unidos, o remédio mais vendido é o Valium.
Então, nós podemos avaliar como a nossa sociedade está doente, como nós estamos doentes. Mas encontramos em Jesus caminhos de cura. Evidentemente, uma cura que vem de dentro para fora. Esta é a cura possível, a cura real. Porque a cura que vem de fora para dentro, ela não atinge, ela está na contramão. Porque não é o corpo que está doente. O corpo é um reflexo. O corpo é como um mata-borrão. O corpo é um espelho que reflete como estamos por dentro. Então, muitas vezes, não basta fazer uma terapia apenas superficial para tratar os sintomas do corpo, muito embora, às vezes, são necessários. Tomar um remédio para controlar a pressão, por exemplo, se o médico receitou, você tome, mas eu não posso arquivar a mensagem que a pressão descontrolada está me dando. Eu tomo o remedinho e pronto. Não. Tome o remédio, sim, mas se pergunte, como eu posso resolver esse conflito que está fazendo explodir? Por que eu estou me pressionando? Como eu posso me despressionar, despressurizar? E aí, então, cada um vai descobrindo a verdade da sua própria doença, do seu próprio problema. E o êxito da cura, aí sim, é muito grande quando eu conjugo a terapia médica, a terapia espiritual e a terapia comportamental. Porque cura é comportamento. Cura é atitude. Uma atitude que muitas vezes é interior, que vem de dentro para fora. Então, mesmo ir ao centro espírita tomar passe, é uma cura que vem de fora para dentro. Porque o passe atinge o espírito. O que vocês acham, meus irmãos? Se eu tomo um passe, o meu espírito se modifica? Não. O passe, ele atinge os níveis do perispírito, assim como a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia. Eles atingem os níveis do perispírito, o que é muito importante, bom, ajuda. Mas a cura profunda, a cura do espírito, quem é que faz? Eu. Somos nós. Médico cura a ti mesmo. Quando Allan Kardec diz aos espíritos e pergunta a eles qual é o meio prático e eficaz que o homem tem de se livrar dos males dessa vida, e os espíritos responderam que é o conheça-te a ti mesmo. Isso quer dizer para nós que em nós mesmos está o remédio ou o veneno. Quantas vezes nós somos o próprio veneno? E quantas vezes também nós podemos ser o nosso remédio? Por isso que a terapia com Jesus é uma terapia de causas profundas. E por isso ela é essencialmente curativa. Porque ela vai buscar o âmago do ser humano. Claro que não dispensa, como Allan Kardec dizia, se a doença chegou ao corpo físico, a medicina precisa intervir. Mas o âmbito da medicina, o poder de um medicamento alopático, ou mesmo homeopático, ele não chega ao íntimo. Nenhum medicamento me dá paz. Nenhum medicamento me tira a culpa. Nenhum medicamento me faz amar.
Por quê? Porque tudo isso nós já temos dentro de nós. E nós precisamos o que é? Acionar esses controles. Por isso que Jesus, quando curava, ele sempre associava um raciocínio, uma pergunta, uma palavra. E basicamente, quando Jesus curava, nós vamos entender algumas das curas que ele fez. Por exemplo, quando ele encontrou um paralítico, os senhores deverão se lembrar dessa passagem, ele passa por um tanque que se dizia que aquele tanque tinha águas milagrosas. Quando aquelas águas se agitavam, a primeira pessoa que entrasse no tanque, ela seria curada. Ele passa por esse local, que estava repleto de pessoas doentes, enfermas, e ali havia um paralítico há mais de 30 anos. E Jesus para e, muito embora não fosse habitual, ele puxar a conversa, mas ele se aproxima do paralítico, olha para ele e faz uma pergunta: você quer ficar curado? Eu fico imaginando a cara do paralítico, não é? Eu estou 30 anos aqui. Mas eu imagino como é, por que razão Jesus teria feito aquela pergunta? Não foi com intuito irônico, não foi para provocar, ou pelo menos não provocar no sentido negativo, mas eu acho que Jesus quis provocar uma atitude interior. Você quer ficar curado? Jesus provavelmente deve ter visto nele algum mecanismo interno de inibição do processo de cura. Claro, algo que está no nosso nível inconsciente. Porque conscientemente todo doente, óbvio, aparentemente quer cura, mas inconsciente muitas vezes não. Vocês já imaginaram isso? Alguém disse assim para mim: De Luca, mas isso é uma loucura. Eu falei, e nós somos o quê? Nós somos normais? Me desculpe, mas nós não somos assim. Nós somos seres muito complexos. Vamos narrar um exemplo. Dr. Dean Ornish, aliás, Dr. Bernie Siegel, que é um médico americano oncologista. Ele narra o seguinte caso. Ele teve uma paciente com câncer. Foi feito o tratamento, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e a paciente se curou. Um ano depois, ela volta ao consultório, faz novos exames e o câncer voltou. Então, ele começa a fazer algumas perguntas a ela. Fulana, como foi o seu tratamento do câncer? Disse, doutor, eu vou dizer para o senhor, só pode achar isso uma doideira, mas foi muito bom. Porque quando eu fiquei doente, dei a notícia para a família, houve uma transformação na família. O meu marido, que antes vivia fazendo hora extra, happy hour, rapper não sei o quê, né, que quase não parava em casa, dormia fora do lar. Eu achava que ele estava com um caso extraconjugal. Quando eu dei a notícia, doutor, que eu estava com câncer, ele se modificou por completo. Todos os dias, 19 horas, estava em casa. Saíamos para jantar quase todas as noites. Ele me trazia flores, me trazia chocolate, me trazia presentes, me ligava durante o dia, como está? Os filhos casados que eu tinha, que estavam meio distantes,
começaram a me visitar com frequência, todos os finais de semana. Tínhamos os nossos almoços de domingo. O pessoal da igreja passou a me visitar semanalmente. Fazíamos orações. Doutor, foi um período maravilhoso na minha vida. E ele então pergunta, e depois? Depois que o senhor disse que eu estava curada, avisei a família. Ficaram todos muito felizes. Mas o marido voltou aos seus happy hours. Os filhos já não apareceram com tanta frequência. Os amigos nem ligavam mais. O pessoal da igreja sumiu. E o Dr. Siegel concluiu. E a senhora, então, fez o câncer outra vez. Claro que ela, conscientemente, não ficou, não, eu quero ter um câncer agora. Não é isto. Mas lá no fundo, e esse fundo é grande, porque o que está na superfície, vamos imaginar um iceberg, o que está na superfície é 5%. E o que está abaixo d'água, que é o nosso inconsciente, é mais de 90%. E lá no inconsciente, este ser que precisa de amor, vou reler aqui Dr. Chopra, viver sem amor é impossível. Esse ser, esta mulher, que não conseguia mais viver sem amor, e que não conseguiu por vias normais, não teve uma habilidade, não teve estrutura psicológica para obter esse amor de uma forma saudável, ela inconscientemente buscou uma forma doentia de obter compaixão dos outros, de obter atenção dos outros, que era adoecendo. Percebem, meus amigos? Que mecanismo complexo. E dá para entender por que Jesus faz aquela pergunta para ali, o senhor quer ficar doente? O senhor quer ser curado? Seria a mesma coisa que o Dr. Siegel perguntar àquela senhora, você quer ser curada mesmo? Porque enquanto ela estiver obtendo um lucro emocional com aquela situação doentia, dificilmente haverá cura. Embora pagando-se um preço elevadíssimo. Então Jesus hoje está perguntando para nós, quando nós fizermos uma oração, Jesus me cure, Ele vai estar olhando assim para nós. Você quer mesmo? Você quer chegar em casa sem depressão? Você vai se bancar? Porque muitas vezes nós temos esse mecanismo, novamente, infantil. Ou porque a gente quer chamar atenção. Vocês lembram que a gente fazia isso quando criança? Vocês lembram disso? Está chegando o dia das crianças, né? A gente não queria ir para a escola. Fica doente. E aí vem papai, mamãe, titia, vovó. Uma comoção nacional. Deu febre, então, nossa Senhora. Aí ganha presente, ganha beijinho, senta no colinho do pai. Faz um ano que eu não fazia isso com o pai. E aí fica doente e todo mundo tem um olhar meio de compaixão, de comiseração para quem está doente, não é isso? E às vezes a gente está tão pobre, tão vazio de amor, ao invés de captar amor pela nossa exuberância, a gente tenta captar o amor pela nossa miséria. Então, se a gente não disser, não, eu quero ficar curado, difícil, pode fazer qualquer tratamento, tomar qualquer passe, não vai conseguir curar. Porque a gente internamente não quer. Embora conscientemente sim, lá no fundo não, pelo amor de Deus, se eu me curar, e agora, como é que vai ser? Muitas vezes é o medo de enfrentar a vida.
A gente tinha uma prova na escola, uma prova na faculdade. Pronto, ficou doente. Justo no dia eu fiquei doente. Pergunta lá para os 95, por que você ficou? Estava com medo de enfrentar aquilo. Claro, eu entendo esse medo. Eu respeito, não critico. Mas não acho que esta seja a forma saudável de a gente enfrentar o medo. Porque a gente paga um preço muito alto. Medo ou o empenho em querer trabalhar, em querer enfrentar as situações difíceis. Eu fico observando as famílias e quase sempre percebo que nelas tem alguém que tem um símbolo que é uma pessoa doente. Sabe aquele doente na família que ele é doente desde pequeno e ninguém sabe por quê, qual é a doença que ele tem, e diz só que ele tem problema de sistema nervoso, né? Ele tem problema de nervos, né? Tem nervo abalado, coitado, não fala nada com ele assim porque ele tem problema de nervos, né? Ele se isola de qualquer compromisso, qualquer responsabilidade. Não, deixa ele para lá, né? Tem problema de nervo, né? Ele não sabe direito o que é. Ele é de uma família, tem 5 irmãos, né? Aí os irmãos têm que se reunir para tomar uma decisão, pagar uma despesa, um aluguel de uma casa, dividir o imposto, e aí eles são em 6, né? Aí eles olham, não, divide em 5, deixa ele para lá, né? Deixa ele para lá. Reúne a família para fazer as coisas de Natal, né? Você vai levar o peru, você leva a maionese, você leva o arroz, você leva não sei o quê. Parece lá, parece lá. E o sujeito vai no dia, come que nem um desgraçado. Leva a marmita ainda para casa. Mas tem problema de nervo. Então faz sentido essa pergunta de Jesus: queres ficar curado? Né? Muitas vezes, muitas doenças, às vezes são manifestações de conflitos do próprio relacionamento. No caso dessa que o Dr. Bernie Siegel falou, ela tinha um conflito no relacionamento. Ela não se sentia amada, não se sentia desejada, não era bem tratada, não era bem cuidada. Estava insegura que talvez o marido estivesse tendo alguma relação extraconjugal. Então, como foi a forma que ela teve, inconsciente, de tentar chamar a atenção? Aquela doença era um grito para o marido. Aliás, Gonzaguinha já falou isso muito bem, numa música chamada Grito de Alerta. Ele diz: veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. Há um lado carente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. Veja o conflito. Então, entre os cônjuges, um ficou doente, não uma gripinha, um resfriado, mas uma doença mais crônica. Precisam ir os dois para o consultório médico. Os dois estão doentes. A relação talvez esteja doentia. E que precisa ser curada. Curada com amor. Para que o conflito se elimine. E para que a pessoa não precise, inconscientemente, de uma doença para tentar restabelecer uma harmonia íntima. Dr. Siegel narra um outro caso, interessantíssimo. A mulher, uma líder religiosa da igreja protestante nos Estados Unidos, descobre que seu marido teve um caso extraconjugal. E ela então ficou profundamente abalada com isso.
E internamente, ela não conseguia mais olhar para o marido. E ela queria então se separar. Ele chegava em casa, ela olhava, não consigo mais conviver com esse homem. Mas ela é como uma líder cristã do protestantismo americano, onde a separação e o divórcio são proibidos. Quando ela ia para a igreja, não, eu não posso me separar. Deus não quer, eu não posso. Mas quando ela chegava em casa, eu não aguento ficar com ele. E ficou nesse conflito durante vários meses, sem conseguir tomar uma decisão. Isto foi se crescendo de tal forma que num determinado momento ela teve um infarto, morreu. E o Dr. Siegel disse, ela não tinha nenhum antecedente cardiológico que justificasse o infarto. Foi um mecanismo de fuga, porque ela não conseguia nem ir para a esquerda, nem ir para a direita. Então, ela fez aquela saída do leão da montanha. Vocês lembram daquele desenho? Saída, quando a coisa se complicava, ele saía. Mas teve uma saída prematura, infeliz. Ah, mas o que ela devia fazer? Não sei. Isso era um problema dela. Ela poderia ter as duas saídas. Ela poderia, se o caso, perdoá-lo, recomeçar a vida, ou, não sei, poderia ser o caso de separar-se, mas ela precisava eliminar o conflito. E ela tentou resolver esse conflito pela saída da fuga. Então, muitas vezes, nós precisamos pensar nisso. Às vezes, a doença é um meio que a gente está querendo sair de cena. Fugir do enfrentamento das situações. E aí, Milton Nascimento nos ajuda a pensar. É preciso, quando ele canta Maria, Maria, é preciso, mas é preciso ter raça, é preciso ter força, é preciso ter gana. Sempre. Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Então a pergunta do terapeuta Jesus: o que queres que eu faça? Você quer ser curado? Outras vezes, quando Jesus curava, ele falava sobre a fé. A hemorroíça, aquela mulher que tinha uma hemorragia uterina durante 12 anos, vocês imaginam o que é isto? Uma mulher com fluxo menstrual ininterrupto por 12 anos. Numa época em que não tinha absorvente, não tinha Troveran, Buscopan e as medidas de apoio. Essa mulher durante 12 anos. Afora o desconforto físico, provavelmente, também uma anemia profunda, porque você ter uma hemorragia ininterrupta por 12 anos. E afora a questão religiosa, porque para a época aquela mulher era reputada como impura. A mulher, quando estava no fluxo menstrual, ela era considerada impura. Ela não poderia tocar ninguém, nem ser tocada. Eu fico imaginando esta mulher, se fosse casada, que não poderia tocar ninguém. Não poderia tocar o marido, não poderia tocar os filhos. Imaginem a dor dessa mulher, que já havia gasto toda a fortuna com os médicos. E ela então procura Jesus e encontra Jesus no meio da multidão. Imagine o desgaste. Ela vai se arrastando. Olha como ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai se arrastando.
E quando vê Jesus no meio da praça, aquela multidão toda, o que é que provavelmente nós faríamos? Íamos desistir. Ela sai de casa, olha que coisa fantástica. Quantas vezes nós queremos a cura ficando em casa, no sofá. Hoje está frio, hoje veio um vento sul. Não vou sair, não. E aquela mulher vai se arrastando. Ela não fala com Jesus, é impressionante. Eu quero falar com Jesus. Ela vai com tamanha fé que ela não marca horário, vai se arrastando, sai de casa com dor. E ela sabe que nem precisa falar com ele. Nem precisa. Ela apenas chega perto, se arrastando e toca nas vestes dele. E naquele momento, ela sente uma interrupção do fluxo. E Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, alguém me tocou. Aliás, escrevi um livro com esse tema, alguém me tocou. É bonito ver isto, né? Eu acho formidável esta fala de Jesus, alguém me tocou. Ele vira-se para Pedro, alguém me tocou. E o Pedro falou assim: eu vou saber quem é que tocou no senhor aqui, tem tanta gente aqui. Que Pedro era mais ou menos parecido com a gente, né? Ele falou: não, Pedro, alguém me tocou. Por que é que Jesus queria saber quem o tocou? Se fosse um astro da música, um artista famoso, quando o fã o tocasse, ele ia dar importância para isto? Nenhuma. Mas Jesus deu importância. Eu quero saber quem é que me tocou. E se ele quis saber, porque ele gosta. O contato. Ir ao encontro dele. Veja, muita gente pega o meu livro, alguém me tocou, eu quero que Jesus me toque. Não compre o livro. Porque a proposta é outra. Não é ele nos tocar. Ele já nos tocou. Ou ele está nos tocando. Mas ele está esperando o quê? De nós para ele. Irmos a ele. Tocarmos. Ouvirmos. Sentirmos. Buscarmos. Pensarmos. Estabelecermos um convívio, uma amizade. De amigo para amigo, como ontem falamos na palestra. E aí então, a mulher se apresenta: fui eu, Senhor. Ele olha para ela e diz: a tua fé te salvou. E esta fé é no sentido do acreditar. Só a fé poderia explicar aquela mulher transpor tantos obstáculos, tantas dores, tantas dificuldades para ser tocada por Jesus. Ela poderia ser pisoteada no meio da multidão e morreria fatalmente, dada a fragilidade do seu estado de saúde. Não, ela foi, enfrentou. Ela acreditou antes. Por isso que Jesus ressalta: a tua fé que te curou. Veja que coisa interessante, Jesus não fala para ela: olha, eu sou bom, fui eu que te curei, meu passe é maravilhoso, né? Eu sou o cara. A tua fé te curou. Ora, vamos pensar, se a fé pode curar, a falta de fé pode não curar. E às vezes está lá no atestado de óbito: morreu, causa mortes. Falta de fé. Conhecem talvez os senhores aquele caso de uma moça tuberculosa que procura Chico Xavier. Paupérrima, sem condições
de se tratar e pede ajuda ao mundo espiritual. Chico recebe a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, que psicografa uma receita para aquela moça. Chico deu papel: olha, minha filha, tome esses remédios aqui que o Dr. Bezerra lhe prescreveu, tome por 30 dias. Ela pegou o papel, falou: Chico, não tenho dinheiro para comprar remédio. O Chico botou a mão no bolso, não tinha dinheiro, era outro duro. Ele falou assim: minha filha, vamos orar a Deus para que você encontre uma solução. E se despediram. Alguns meses depois, o Chico avista essa mulher num outro local e viu que ela estava com um aspecto bom de saúde. Se aproximou dela: minha filha, você está bem? Estou, Chico, graças a Deus. E você conseguiu o remédio, o dinheiro para comprar o remédio? Ela falou assim: não, Chico, não consegui. E como é que você fez? Chico, você disse que eu deveria tomar o remédio durante 30 dias. Eu peguei aquela receita e cortei em 30 pedaços. E a cada dia eu pegava um copo de água, botava um pedaço no copo, rezava e tomava. Ao final dos 30 dias, me restabeleci, voltei ao médico, estou curada. Agora, meus irmãos, os senhores acham que foi o papel? Porque eu narrei isso em uma palestra e um homem depois me perguntou: onde a gente acha um papel daqui? Não é o papel, é o mecanismo da fé, que aciona áreas do cérebro que fazem produzir substâncias que talvez, por mecanismos que ainda nós não conhecemos por completo, mecanismos de autocura. A ciência, de alguma forma, explica isso através do efeito chamado efeito placebo. Já ouviram falar, certamente, né? A pessoa acredita que aquele remédio tem um determinado poder, ela acredita que está tomando um remédio que terá um determinado efeito, mas na verdade ali não tem nenhuma substância química ativa, é uma substância inócua, é farinha, é açúcar, alguma coisa do tipo. E ela toma aquele remédio tem o efeito que se disse que teria ela. A pessoa acreditou. Tanto que muitos casos vão ilustrando isto, né? Nós temos a lembrança, um caso narrado pelo Dr. Bernie Siegel, novamente, em que ele tinha um paciente que já estava numa fase terminal de um câncer, e esse paciente leu uma notícia no jornal de que havia sido descoberta uma nova droga potente para curar o câncer. E ele pergunta ao médico: por que o senhor não me dá esse remédio? Internamente, o Dr. Siegel sabia que aquele remédio não se aplicava ao caso dele. Mas ele percebeu a fé que o cliente depositou no remédio. Ele disse: então, você aceita? Porque, olha, o remédio é muito forte, viu? Você está disposto a tomar? Eu estou. Dr. Siegel ministrou um placebo. E disse para ele: eu só vou dar metade da dose para você. Porque se eu der inteira, é muito forte. Esse homem estava com metástase no pulmão. Câncer pulmonar com metástase. Em 15 dias, esse homem saiu da UTI, foi para o quarto, em um mês ele estava de alta, com todos os nódulos extintos.
E foi viver uma vida feliz. 6 meses depois, esse homem está numa viagem, no avião. A aeromoça lhe entrega um jornal. Ele abre e lê a seguinte notícia. Aquele remédio, que então se imaginara como curador do câncer, novos estudos foram realizados e se comprovou a sua completa ineficácia. Esse homem desce no aeroporto, já com sintomas, com resfriado. Em 1 mês estava internado. Em 2 meses depois, veio a óbito. Vejamos. Veja que força interior, que força tem a nossa mente. Capaz de nos curar, mas capaz também de nos adoecer. Veja o que nós fazemos conosco. Obrigado. Um outro experimento muito interessante, deram a mulheres que estavam em tratamento quimioterápico e falaram para ela, esta droga aqui que vocês vão tomar, ela tem um alto poder de fazer cair os cabelos. Mas é uma droga poderosa. Deram farinha. Das 30 mulheres que tomaram o remédio, 18 tiveram queda completa de cabelo. Por isso Jesus, quantas vezes em sua cura, falava do poder da fé. No que a gente acredita. Porque este acreditar, este poder do acreditar, ele tem uma faculdade de estimular áreas e circuitos e sinapses cerebrais e hormônios, fortalecimento do sistema imunológico, capazes então de nos curar ou então de nos adoecer. Então o elemento fé é fundamental. Agora a fé não é apenas o acreditar, porque a palavra fé vem do latim fides. Fides que quer dizer fidelidade, que quer dizer confiança. Sou fiel, quer dizer, quando eu me aproximo de Jesus com a fé, pedindo que Ele me cure, não é apenas a crença que Ele vai me curar, mas ter a fidelidade ao programa dEle, ao programa de amor, a mensagem de paz que Ele traz, a mensagem de perdão que Ele traz. Isto é de fato uma fidelidade. Sou fiel a Jesus significa sou fiel aos ensinamentos dele. Porque como chegar a pedir uma cura, por exemplo, com um coração cheio de mágoa? Não por outra razão, em outros momentos que Jesus fez grandes curas, ele falava para os curados, os teus pecados te foram perdoados. Então, uma íntima associação entre cura e perdão. Então, devemos nos perguntar, quando estamos doentes, estou precisando perdoar alguém? É a primeira pergunta que eu acho que nós precisamos fazer. Quando estamos, assim, num processo de cura. Estou precisando perdoar a quem? A quem estou precisando perdoar? Talvez a começar por mim mesmo. Porque a culpa ou a mágoa são sentimentos que acabam interrompendo o ciclo, né? O circuito, a ligação com o divino. O perdoar me reintegra a vida. Quando eu não perdoo, quando eu não me perdoo, não perdoo alguém, eu estou me excluindo do contexto divino. Como eu posso pedir a Deus que me ajude, a Jesus que me ajude, que me cure, se eu guardo intensas mágoas das pessoas?
ou se eu guardo, cultivo muita culpa. Porque a culpa é um processo de autopunição. A pessoa que se sente culpada, ela sente que ela precisa o quê? Ser punida. Castigada. O Dr. Karl Menninger, que é um psiquiatra americano, ele estudou muitos pacientes submetidos a cirurgias e ele concluiu que em mais de 90% dos casos os pacientes tinham altos índices de culpa. Cirurgias que têm que ser refeitas, pontos que não cicatrizam, cirurgias que precisam a toda hora voltar o paciente para a mesa. E descobriu neles, através de estudos, que as pessoas guardavam traumas, culpas, e que sentiam que a doença, de alguma forma, era um merecimento para alguém que estava nesse processo de culpa. Jesus libera a gente disto. Dr. Bezerra de Menezes sempre diz assim: culpa não, responsabilidade. Nós não somos culpados, somos responsáveis. Então, se porventura nós nos equivocamos, e certamente todos nós nos equivocamos, o que devemos fazer não é entrar no mecanismo, num processo de autopunição, e até muitas vezes dando causa a doenças, ataques de vírus e bactérias. Cria um campo psíquico, energético, altamente favorável a sermos invadidos, atacados. Porque achamos que, no fundo, somos pessoas passíveis de punição. E Jesus falou: misericórdia eu quero, não sacrifício. Jesus quer a transformação da gente. Por isso que o Espírito Emmanuel, aqui nós mencionamos isso no livro, ele diz assim: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender e a preparar o coração para a grande mudança. Olha o que ele fala: acima de qualquer medicação, aprende a entender e auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Quer dizer, se estamos doentes, quanto maior a gravidade da doença, maior a necessidade da mudança. Muitas vezes em nossos trabalhos, em nosso grupo, temos ali o trabalho de assistência espiritual a enfermos, pessoas que vêm com enfermidades avançadas, e geralmente eu costumo fazer uma pergunta para os doentes. Você quer a cura para quê? Que razões você daria a Deus para continuar vivo? Muitas pessoas dizem assim: eu quero voltar à minha vida. Eu quero voltar à minha vidinha, fazendo as minhas coisas. A pessoa responde isso, fala: Mas quando a pessoa diz: quero voltar a viver, eu quero voltar a fazer o que eu nunca fiz. Eu preciso ser outra pessoa. Quero realizar um sonho que não realizei. Quero deixar de pensar todas as besteiras que eu pensei. Quero deixar de ser chata, implicante. O ator Reinaldo Gianecchini,
quando recebe o diagnóstico, aliás, a informação de que ele estava curado do câncer, o repórter pergunta a ele: qual foi a coisa mais importante que o senhor aprendeu durante a doença? E ele disse: eu aprendi a enxergar as pessoas. Eu aprendi a olhar as pessoas, a escutar as pessoas, a sentir as pessoas e dar valor a elas. Isso me faz pensar que antes do câncer as pessoas para ele eram todas invisíveis. Só existia ele. E o câncer virou ele do avesso para que ele pudesse enxergar os outros. Eu quero ver mais as pessoas. Quantas vezes a gente chega em casa, não vê ninguém. Vai lá para o quarto, se tranca, fica no mundo da sua televisão, no mundo do seu computador, no mundo do seu celular. Outro dia eu estava em casa, tocou o meu celular, eu vi, era meu filho, mandou uma mensagem. Eu falei: filho, onde você está? Ele falou: estou em casa. É. Então vem cá, vamos conversar pessoalmente. Um pai me procura e diz assim: De Luca, estou preocupado porque meu filho está usando drogas, eu descobri. O que é que eu tenho que fazer? Eu falei: pai, me diga uma coisa, era um amigo meu. Me fale o nome de 2 amigos do seu filho. Eu falei: não sei. Me fala o nome de um professor do seu filho. Não sei. Que música seu filho gosta? Sei lá. Que time seu filho torce? Não sei se ele gosta de futebol. Eu falei: então vamos começar do começo. Você tem alguém lá em casa, existe alguém que mora lá com você, que é seu filho, e você precisa conhecê-lo. Não apenas pagar a escola, pagar o médico, pagar o plano de saúde. Tem gente lá. Então, comece a ter contato. Mas o que isso tem a ver com o câncer? O que isso tem a ver com as doenças? Porque muitas vezes a doença, como disse aqui Dr. Chopra, logo no início que citamos, viver sem amor. A pessoa que não enxerga os outros, que não escuta os outros, que não vê, que não dialoga, que não sente, que não tem empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, essa pessoa, ela está vivendo sem amor. E quando nós estamos vivendo sem amor, nós cortamos a nossa ligação com o Pai, que nos alimenta. Nós cortamos a energia com fluxo vital. E aí deixamos de ser abastecidos. Ficamos fragilizados, a nossa energia cai, algum órgão vai adoecer. Por isso que tem todo sentido o que Giannichini disse: eu preciso ver as pessoas, eu preciso enxergar as pessoas, eu preciso ouvir as pessoas. E a gente hoje, são coisas que a gente tem evitado, pelo amor de Deus, não quero encontrar ninguém, porque a pessoa vai falar. A gente hoje tem bina, tem no celular, vê que não vou nem atender porque essa pessoa vai querer falar. A gente já nem pergunta mais como está, porque de repente a pessoa quer falar. E cada vez a gente está falando menos. Oi, pronto, acabou a conversa. Né? Um filho de um amigo meu, já jovem, atendeu o telefone e era um amigo do pai. E o pai falou: seu pai está aí? Não, meu pai não está. Olha, você deixa um recado para ele assim. Ele falou assim: faz o seguinte, você liga outra vez, deixa um recado na secretária eletrônica. Dá trabalho ficar discutindo tudo isso, depois eu vou ter que falar com meu pai. Você percebe como a gente vai estar se isolando mais? Vê no restaurante, as pessoas
ali eu vejo os casais, cada um com o seu celular. Eu falei, o que está rolando aí? Não estão juntos, não estão falando. Claro que o celular é ótimo, porque a gente tem facilidade de acessar as pessoas, conversar, né? Quem está distante, mandar recados, isso é ótimo. Mas se nós estamos lá próximo, a conversa cura, porque cria intimidade. E nós somos seres que precisamos ter intimidade. A gente precisa de tato, contato. E a prova disso é o seguinte, bebês prematuros, que são cuidados nas incubadoras ali, eles têm um tempo de permanência no hospital muito menor do que aquelas mães que podem ali, todo dia visitar a criança, passar a mão nela, pegar. Essas crianças que têm o tato da mãe, elas se desenvolvem mais rapidamente. Nós sofremos hoje de anemia emocional. Em nome da privacidade, a gente está se isolando. Precisamos escutar as pessoas. Hoje todo mundo, né, quer falar. É ótimo, precisa falar, mas nós também precisamos escutar. Por isso o Rubem Alves, o poeta, disse que, se fosse possível a ele não abriria um curso de oratória, ele abriria um curso de escutatória. Vamos escutar, vamos fazer isso hoje? Vamos escutar. Vamos chegar em casa hoje? Vamos olhar para o filho, para a filha. Perguntar, como está a sua vida? Ouvir com interesse. Não dê palpite, não dê conselho, nada, só escute. Com interesse. Isso vai criar uma intimidade. E isto se reflete nos níveis de saúde. Pode medir os seus hormônios depois. E hoje a ciência comprova através de uma especialidade que vem ganhando campo cada vez mais, que é a psiconeuroendocrinoimunologia. Palavrão, né? Então vamos lá. Psiconeuroendocrinoimunologia. Eles estão querendo dizer, trocando em miúdos e trocando a coisa muito sinteticamente, só para a gente poder entender, que todo o nosso componente psíquico, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tem uma relação direta com o nosso sistema psiconeuro, com o nosso sistema nervoso. Aí eu estou com o sistema nervoso abalado, quer dizer, você está com os pensamentos abalados, está com a mente abalada. E essa mente abalada se irradia para o sistema nervoso. O sistema nervoso abalado vai transmitir esse desequilíbrio para o sistema endócrino, sistema hormonal. E aí, se os hormônios estiverem todos desregulados, imaginem as consequências nefastas para todo o organismo. E esse sistema hormonal tem profunda ligação com o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo. Por isso que os gregos antigos já diziam, mente sã, corpo são. Quando nós tivermos então bons pensamentos, boas emoções, então ter alegria de viver, alegria de estar vivo. Uma pessoa me disse ontem na palestra, conte uma pequena felicidade sua. Eu acordar de manhã, estar vivo. Todos temos problemas, é verdade, mas estamos vivos. Vamos superar todos os problemas. O que for impossível, o que não for possível, paciência. Mas há muita coisa boa na vida. Há muitas coisas para olhar, para admirar. Ter alegria, ter uma capacidade de perdoar, ter uma capacidade de bom humor, de levar as coisas com maior suavidade. Perdoar sobretudo. Nós lembramos de um caso de uma senhora que nos procurou dizendo assim, De Luca, estou com um problema sério, estou com um tumor ovariano.
Estou fazendo tratamento espiritual aqui e não melhoro. Eu quero saber se o senhor tem um passe mais forte aqui no centro espírita. Eu falei, o senhor está em tratamento médico? Eu falei, estou. Está tomando passe? Estou. Eu falei, bom, alguma coisa está faltando que ela não está fazendo. Ela está com tratamento médico, está tomando passes, mas ela não está fazendo provavelmente o trabalho interior. E aí então fui por esse caminho. Aí eu perguntei, a senhora está, como estão os seus sentimentos? Como é que a senhora se sente em relação à vida? A vida é muito ruim, eu tenho muitas decepções. E inevitavelmente quando ela falou em decepção, ela cruzou a mão e tocou na aliança. Eu falei, ai, aí tem. Eu falei, a senhora é casada? Ela falou, nem me fale nisso. Eu falei, por quê? Pelo que eu descobri que meu marido deve estar me traindo. Eu falei, então deve ser isso que está desgastando a senhora. E o que eu tenho que fazer? Perdoe. Jamais. Não me peça isso. Eu falei, não sou eu que peço, é Jesus. A receita é de Jesus. Perdoe. Perdoar não significa que a senhora vai concordar com o que ele fez. Mas perdoar significa a senhora se livrar desse fardo. Porque a senhora não pode mais viver desse jeito, porque esse seu desgaste está corroendo. E se transformou num abscesso interno. Ele falou assim, farei de tudo, mas não perdoarei ele. Eu falei, olha, estou tendo uma visão. Ela diga, qual é? Estou vendo que se continuar desse jeito, a senhora provavelmente desencarnará em breve. Estou vendo também mais, que está no terreno livre para ele. Ele vai assumir esse relacionamento. E vai trazer essa mulher para dentro da sua casa. Jamais isso acontecerá. Ele vai usar as suas joias. Vai fazer turismo, cruzeiro com ela. Usando todo o dinheiro da senhora. Ele falou assim, isto não vai acontecer. Eu falei, então cuide-se. Eu falei, quem foi a mulher por quem ele se apaixonou? Eu era uma mulher esbelta, gostava de sair, gostava de dançar, gostava de cantar. Eu ia para ele, para baixo e para cima, era companheira. Eu falei, quanto por cento dessa mulher existe hoje na senhora? Ela falou, nenhuma. Eu falei, por quê? É porque depois a gente casa, a gente fica preocupado com o lar, com as contas, e a gente vai se descuidando, a gente não sei o quê. Aí eu vi que ela estava de fato descuidada. Eu falei, volte a ser a mulher por quem ele se apaixonou. Ela olhou assim, vou tentar. E foi embora. Nunca mais a vi. 6 meses depois, estava fazendo uma palestra, no finalzinho vai entrando um casal. Vieram, sentaram aqui na ponta. Eu olhei assim, reconheci, era ela. Estava bonita, emagreceu, cabelos penteados, deve ter colocado um botox, né? Cruzou as pernas, que eu tive que até olhar de lado para não ter problemas. E havia um senhor do lado. Depois na fila, terminou a palestra, eles ficaram por últimos. E ela chegou, doutor De Luca, o senhor lembra de mim? Eu falei, lembro, sim. A senhora é uma pessoa inesquecível. Vejo que a senhora está bem. Doutor De Luca, eu fiz aquilo. Voltei, fui numa academia, cortei os cabelos, comecei a fazer ginástica, comecei a cuidar de mim, comecei a ir numa aula de dança, fui viajar, e agora estou com esse senhor aqui. Estamos namorando.
era o marido dela. Eu falei assim, olha, tomara que dê certo. Eu falei assim, vamos ver se eu dou uma chance para ele. Porque minha vida está tão boa, doutor, que eu descobri que eu sou feliz por mim. E vamos ver se nós um dia possamos ficar juntos. E ela disse no final, outra notícia, meu tumor está regredindo quase todos os meses. Se continuar assim, o médico disse que estarei em breve curada. Então, primeiro ela curou a alma. Ela trouxe o amor de volta para a sua vida. E a partir disso, todas as grandes mudanças poderão ocorrer. Não por outra razão, o grande terapeuta, Jesus de Nazaré, não deixou mensagem mais importante para a nossa vida, a não ser que essa. Ame. Ame a Deus. Ame teu próximo. Mas, sobretudo, ame a você. Porque nós temos a missão nesta vida de cuidar de nós. Não podemos esperar que os outros nos amem. Se isto vier, ótimo. Mas se isso não vier, eu continuo vivendo feliz, porque me amo. E me amo, me dou o melhor. Me dou o melhor pensamento, me dou o melhor tratamento, me trato com gentileza. Mesmo quando eu caio em equívocos, eu olho para mim e falo assim, De Luca, hoje você não foi bem, mas amanhã é outro dia. Então no outro dia eu acordo mais disposto. Não me maltrato, porque Deus não faz assim comigo. Não me judio, porque Deus não faz assim comigo. Não me dou o pior, porque não é isso que Deus me ensinou. E procurando obter o melhor, pouco a pouco, com paciência, com tolerância, com bondade, com bom amor, com doçura, nós vamos, então, encontrando paz interior. E quando temos paz interior, temos aquilo que Jesus disse quando curava muitas pessoas. Vá em paz. Jesus, quando curava, muitas vezes, curou muitos obsediados. Expulsou muitos demônios. É possível se fazer uma leitura, uma outra leitura, de que esses demônios não são apenas os espíritos obsessores, mas também são os demônios que nós cultivamos interiormente. Quais são os seus demônios? Expulse-os. Sensação de auto-inferioridade, sensação de ser pequeno, sensação de ser insignificante, complexos de toda a ordem, são demônios que nos aterrorizam e nos fazem adoecer. Expulse esses demônios. E sejamos nós o anjo que Deus nos criou. Simples, leves, puros como as crianças. Um beijo no coração de todos, muita paz.